Ok, esqueçam as sagas épicas e as fantasias de capacetes com chifres por um momento. Esses chifres são uma mentira total. A propósito, hoje não estamos a celebrar conquistas vikings. Não. Vamos desenterrar 33 momentos em que esses lendários nórdicos foram, digamos assim, não os machados mais afiados da Casa Comprida. Preparem-se para uma dose dos erros, crenças e costumes mais estúpidos, mais absurdos e francamente inacreditáveis da era viking que podem simplesmente dar um curto-circuito no vosso cérebro. Isto vai ser selvagem. 1. Primeiro, vamos desmistificar o maior e mais estúpido mito viking de todos. Aqueles icônicos capacetes com chifres. A sério, quem ainda acredita nisto? Acontece que toda a febre dos capacetes com chifres foi em grande parte inventada no século XIX por um figurinista para uma ópera de Wagner, provavelmente depois de uns canecos a mais de hidromel. Não há absolutamente nenhuma evidência arqueológica, zero, de que guerreiros vikings reais alguma vez tivessem posto chifres nas suas cabeças antes de avançar para a batalha. Pensem bem, quão totalmente impraticável seria isso? Serias um alvo instantâneo e fácil, como um bengaleiro ambulante. Imaginem tentar esquivar-se a um golpe de espada. Ou pior, os vossos magníficos, mas monumentalmente estúpidos chifres ficarem comicamente presos numa porta enquanto tentam fazer uma entrada dramática de pilhagem. Ou imaginem dois vikings aprenderem acidentalmente os chifres um no outro como um par de veados confusos. É ouro da comédia, mas uma terrível estratégia de batalha. A única coisa mais estúpida do que usar um seria acreditar que os usavam. 2. A seguir na nossa lista de quebra-cabeças históricos, a própria palavra viking. Tendemos a pensar nos vikings como esta nação unificada e monolítica de assassinos loiros empunhando machados, como uma espécie de coletivo Borg escandinavo antigo determinado a dominar o mundo. Mas isso é simplesmente estúpido. Viking não era realmente uma nacionalidade ou uma etnia. Era mais como uma descrição de trabalho, ou talvez um passatempo muito violento e sazonal para alguns. Pensem nisso como ser um pirata, ou, em termos modernos, um estagiário de verão muito agressivo. Muitos escandinavos eram agricultores, comerciantes, artesãos. Então, alguns desses tipos decidiam: sabem uma coisa? A agricultura é aborrecida. Vamos vikingar. O que basicamente significava: fui pilhar, volto para a colheita supondo que não leve uma flecha no olho. Assim, imaginar cada nórdico como um pilhador profissional a tempo inteiro é como assumir que todos do Texas são cowboys. Totalmente, hilariamente estúpido. 3. Ó, Érico, o vermelho, seu magnífico e manipulador louco. O seu esquema de marketing da Gronelândia deve ser um dos mais antigos, ousados e estúpidos estratagemas de isca e troca de imóveis na história da humanidade. Imaginem isto. Érico é exilado da Islândia, por já sabem coisas de viking como matar pessoas. Navega para oeste e depara-se com uma ilha enorme e desolada que é cerca de 80% calota de gelo. Então, como é que este gênio do marketing a chama para atrair colonos desavisados? Terra do gelo? Terra da desolação? Não. Ele chama-lhe Gronelândia. Gronelândia. Ele calculou, muito corretamente, que um nome mais apelativo atrairia as pessoas a segui-lo para este deserto gelado. E funcionou. As pessoas fizeram as suas malas, sonhando com pastagens verdes e exuberantes, apenas para encontrar, bem, principalmente gelo, rochas e uma estação de crescimento muito curta. A audácia é quase admirável, mas para os coitados que caíram nisto, foi um despertar profundamente estúpido e gélido. Venham pelo verde, fiquem porque o vosso navio está congelado no fiorde até a próxima primavera. 4. Os vikings eram surpreendentemente vaidosos, mas os seus padrões de beleza por vezes levavam-nos por caminhos verdadeiramente estúpidos. Vejam a sua obsessão em conseguir aquele cabelo e barba louros escandinavos, perfeitos
e na moda. Como o faziam? Não com tintas modernas, sofisticadas. Ah, não. Eles usavam um sabão super agressivo feito com lixívia, uma substância altamente alcalina e cáustica. Sim, a mesma substância que se pode usar para desentupir canos, ou, antigamente, para eliminar evidências. Eles untavam essa substância nos seus preciosos cabelos e pelos faciais, resultando frequentemente em queimaduras químicas, couros cabeludos perpetuamente irritados e cabelos com a textura quebradiça e sem vida de palha antiga, que tinha visto demasiados invernos. Imaginem a comichão, a descamação, o puro e lacrimoso desconforto, tudo em nome de parecerem elegantemente loiros. Beleza é dor, dizem, mas isto era apenas doloroso, fedorento e monumentalmente estúpido. Provavelmente pareciam menos deuses dourados e mais espantalhos assustados com problemas no couro cabeludo. 5. Quando você pensava que a higiene pessoal viking não podia ficar mais estranha, arqueólogos desenterraram numerosos crânios vikings com algo realmente desconcertante: sulcos horizontais intencionalmente limados em seus dentes frontais. Estamos falando de alguém pegando uma ferramenta afiada e esculpindo meticulosamente linhas em seus incisivos, como uma espécie de moda de adornos dentários pré-históricos. Por que em Midgard eles fariam isso? Alguns estudiosos especulam que era para parecerem mais intimidadores na batalha, talvez preenchendo os sulcos com pigmentos como vermelho ou preto para criar um rosnado aterrorizante. Outros sugerem que era uma bizarra declaração de moda, uma marca de status ou talvez apenas algo para fazer nas longas noites de inverno. Seja qual for o motivo, você consegue imaginar a dor excruciante de ter os dentes limados sem anestesia? E o risco de infecção? É uma decisão dentária permanente, dolorosa e profundamente estúpida. Tudo por um visual que provavelmente só transformava comer maçãs em um pesadelo. 6. A superstição era abundante na era viking, mas algumas de suas crenças eram excepcionalmente estúpidas. Veja, por exemplo, o medo genuíno e generalizado de que pessoas feias ou deformadas pudessem literalmente amaldiçoá-lo com um único olhar desagradável. Sim, o mal-olhado era algo sério. E se alguém não fosse exatamente um Adonis nórdico, as pessoas podiam evitar ativamente seu olhar, temendo que pudessem trazer infortúnio, doença ou até mesmo a morte, apenas por olhá-los de soslaio. Algumas lendas até sugerem que um pum inoportuno de um indivíduo de aparência desafortunada poderia ter consequências terríveis. Imagine o constrangimento social. Não olhem para Thorgil, o torto, rapazes. Ele está com um dia de cara feia e pode coalhar o leite com sua pura aura de má sorte. Ou pior, dar-nos furúnculos a todos. É um nível de paranoia hilariamente estúpido, culpando pessoas inocentes por má sorte aleatória baseada puramente em sua aparência. 7. Os Berserkers. Aqueles lendários guerreiros vikings que supostamente entravam em uma fúria incontrolável e transe, mordiam seus escudos, uivavam como lobos e lutavam com força sobre-humana sem sentir dor. Parece aterrorizante, certo? Bem, a parte do não sentir dor provavelmente foi verdadeira até o momento em que um machado, espada ou lança provou que estavam muito, muito errados. A parte estúpida não era a raiva em si. Embora lutar nu, ou apenas com uma pele de urso enquanto supostamente chapado de cogumelos ou de uma potente bebida de mirto do pântano, já seja a escolha de vida questionável número 1. A parte realmente estúpida era a crença em sua invencibilidade. Claro, eles podem ter apavorado seus oponentes por alguns minutos, mas, em última análise, metal afiado tende a superar uivos e nudez. Era menos uma tática de batalha sustentável e mais uma maneira espetacularmente estúpida de pular o dia da armadura e os instintos básicos de autopreservação. Sou invencível. Ai, ok, talvez não. 8. Os vikings eram inegavelmente engenhosos,
mas às vezes sua ingenuidade beirava o hilariamente estúpido. Exemplo: patinação no gelo. Mas esqueça as elegantes lâminas modernas. Vikings, em algumas regiões, fabricavam patins de gelo amarrando ossos de animais polidos, geralmente metatarsos de cavalo ou gado, à parte inferior de suas botas. Agora tente imaginar isso. Sem bordas afiadas para controle, nenhuma maneira real de se impulsionar a não ser talvez empurrando-se com uma lança ou apenas debatendo-se. Imagine esses temíveis guerreiros, renomados por sua destreza marítima, deslizando e escorregando por um lago congelado com toda a graça de uma girafa recém-nascida em um chão recém-encerado. Chegar a algum lugar com eficiência era provavelmente uma preocupação secundária em relação a apenas se manter de pé. Engenhoso? Sim. O evento mais estúpido e caótico das Olimpíadas de Inverno, que felizmente nunca aconteceu? Absolutamente. 9. Esqueça as batalhas de rap nas esquinas. Os vikings tinham o flyting, que era basicamente um duelo poético público formalizado de insultos incrivelmente criativos e frequentemente obscenos. E estas não eram apenas observações rápidas e improvisadas. Ah, não! Os participantes passavam horas, às vezes até dias, elaborando versos rimados complexos puramente para humilhar seu oponente. Os temas? Desde questionar sua bravura e linhagem até zombar de sua aparência, sua proeza sexual ou a falta dela, ou até mesmo do machado de batalha comicamente pequeno que carregavam. Era um esporte de espectadores, com multidões se reunindo para ouvir esses ataques poéticos. Uma dedicação gloriosamente estúpida à antiga arte do confronto verbal. Imagine dedicar tanta capacidade cerebral apenas para chamar alguém de filho de um pastor de cabras comedor de queijo, em verso aliterativo perfeito. Só os vikings. 10. Assim, os vikings descobriram a América do Norte, que chamaram de Vinland, cerca de 500 anos antes de Colombo sequer aprender a amarrar os cadarços. Impressionante, certo? Menos impressionante e monumentalmente estúpido é como eles aparentemente foram expulsos. Embora houvesse provavelmente muitos fatores, uma teoria deliciosamente bizarra envolve laticínios. Sim, leite. A história diz que os vikings, amantes de tudo que é leite e queijo, tentaram trocar produtos lácteos com a população nativa americana local, que era, em sua maioria, intolerante à lactose. As subsequentes reações intestinais explosivas dos locais, pense em flatulência e desconfortos súbitos, incontroláveis e generalizados, foram supostamente confundidas pelos vikings com gritos de guerra agressivos, ataques mágicos ou apenas hostilidade geral. Este mal-entendido supostamente escalou para um conflito, levando os vikings a, eventualmente, empacotar seus navios longos. O incidente diplomático mais estúpido já causado por queijo e uma profunda ignorância da digestão humana básica. 11. Todos sabemos que os vikings não tinham medo de sujar as mãos, mas esta próxima leva o ECA a um nível totalmente novo. Eles usavam urina velha e fermentada para um número surpreendente de tarefas domésticas. Sim, você ouviu direito. Xixi envelhecido. A amônia que se desenvolve na urina à medida que ela se decompõe era um coringa químico surpreendentemente versátil. Era usada para acender fogueiras, quando misturada com um tipo específico de fungo chamado fungo de isca, para curtir couro, tornando-o mais macio e flexível, e até para branquear têxteis, como o linho, para obter aquele tom mais claro desejável. Imagine o balde de xixi comunal designado no canto da casa comprida. Querido, o pote de xixi já está cheio? A túnica favorita do chefe precisa de um bom branqueamento, e eu quero deixar aquela pele de veado bem macia e flexível. Nojento, surpreendentemente eficaz para algumas tarefas, e um limpador multiuso e acendedor de fogo com som profundamente estúpido. 12. Os vikings tinham um respeito saudável pelos mortos,
o que frequentemente desviava para um medo totalmente bizarro e exagerado dos Draugr. Basicamente, zumbis vikings com super força, uma atitude terrível e uma tendência perturbadora de não ficar em seus túmulos. Estes não eram seus zumbis modernos, lentos e arrastados. Os Draugr eram frequentemente retratados como cadáveres inchados e reanimados capazes de esmagar homens, enlouquecer pessoas e geralmente causar estragos. Então, que precauções estúpidas eles tomavam? Eles enterravam corpos com foices para impedi-los de se levantar, os estacavam no chão, às vezes colocavam uma rocha comicamente grande sobre o peito deles, ou até mesmo se engajavam em rituais elaborados como carregar o cadáver por uma porta de cadáver especial. Mais sobre isso depois, para confundir o espírito. Era um nível de paranoia de mortos-vivos que levou a algumas práticas funerárias muito estranhas e trabalhosas. Tudo porque estavam aterrorizados com o retorno do tio Olaf para uma última, muito destrutiva e furiosa farra movida a hidromel. 13. Esqueça seus cartões de crédito e pagamentos por aproximação. A economia viking tinha uma sensação distintamente irregular. Eles frequentemente não usavam moedas padronizadas para transações diárias. Em vez disso, eles dependiam muito de algo chamado hacksilver. Isso significava literalmente cortar prata em pedaços menores. Então, se você quisesse comprar algo, você pegava sua elegante pulseira de prata, uma joia, ou até mesmo um copo de prata, sacava um pequeno machado ou cinzel e brutalmente cortava um pedaço. Este pedaço seria então pesado para determinar seu valor. Imagine pagar suas compras cortando um pedaço do colar de prata de herança da sua avó ali mesmo no caixa. Era ineficiente, incrivelmente destrutivo para a bela arte e uma maneira bastante estúpida de gerenciar suas finanças. Serão 3 gramas de prata pelo pão, senhor? Importa-se se eu apenas, thwack, tirar um canto desse lindo broche? 14. A noite de jogos na era viking podia ser um assunto de altas apostas e não apenas por direito de se gabar. Os vikings amavam seus jogos de tabuleiro, sendo Hnefatafl, um jogo estratégico frequentemente comparado ao xadrez, um favorito em particular. Mas estes nem sempre eram partidas amigáveis. Com egos frágeis, grandes quantidades de cerveja e às vezes posses valiosas apostadas no resultado, as coisas podiam ficar acaloradas. Realmente acaloradas. Disputas sobre regras, um movimento particularmente presunçoso que vencia o jogo, ou acusações de trapaça podiam, e às vezes realmente o faziam, escalar de discussões tensas para violência real e sangrenta. Existem relatos de sagas de jogos terminando com um jogador enterrando um machado no crânio do outro. Fale em perdedores ruins. Os perdedores ruins mais estúpidos da história? Eles são definitivamente fortes candidatos ao título. Seu controle de PlayStation está seguro em comparação. 15. Se pensava que o sistema legal viking se resumia a velhos chefes sábios alisando as barbas, pense de novo. Quando se tratava de determinar culpa ou inocência, por vezes recorriam ao julgamento por ordalha, o que basicamente significava deixar Deus, ou a pura sorte, e uma tolerância extraordinária à dor, decidir o seu destino. Acusado de roubar um porco premiado? Sem problema. A solução poderia envolver ter que agarrar uma barra de ferro em brasa e carregá-la por um certo número de passos. Ou talvez você mergulhasse o braço num caldeirão de água fervente para recuperar uma pedra. Se a sua mão curasse bem dentro de 3 dias, sem infeccionar num inchaço horrível e gangrenoso, voilá, era declarado inocente. Era um sistema de justiça aparentemente baseado em quem tinha a pele mais resistente, as habilidades de cura mais rápidas ou acesso ao melhor creme medieval para queimaduras. Impecavelmente, terrivelmente e hilariantemente estúpido. 16. Os vikings eram comerciantes astutos, e por vezes, a astúcia descambava em golpismo descarado. Veja a grande fraude do chifre de unicórnio.
Os europeus medievais eram completamente obcecados por unicórnios e acreditavam que os seus chifres possuíam propriedades mágicas. Podiam purificar a água, detetar veneno, curar a impotência, provavelmente até fazer as suas colheitas crescerem melhor. Os vikings, sempre oportunistas, perceberam que o longo e espiralado dente de narval, uma baleia ártica muito real, parecia suspeitosamente com o que as pessoas pensavam que um chifre de unicórnio deveria parecer. Assim, eles caçavam narvais, arrancavam os seus dentes e vendiam-nos a europeus ingênuos e desesperados por preços exorbitantes, alegando que eram chifres de unicórnio genuínos e todo-poderosos. Foi estúpido da parte dos compradores por terem caído tão fundo, mas um golpe de gênio astutamente oportunista e ligeiramente malvado da parte dos vikings. Kaching. 17. A limpeza viking é frequentemente apregoada como sendo revolucionária para a sua época. E é verdade, eles banhavam-se mais regularmente do que muitos outros europeus, tipicamente uma vez por semana, a um sábado, que era até conhecido como Laugardagur, ou Dia de Lavar. Isto foi um grande avanço em relação às pessoas que consideravam a água altamente suspeita, e o banho um perigoso convite para a doença. Mas não nos deixemos levar por imagens de condições imaculadas, tipo spa. Imagine aquela banheira de madeira comunitária depois de metade da aldeia, incrustada com uma semana de sujidade, suor e sabe-se lá mais o que, já ter dado um mergulho. Quando o viking, número 7, ou 17, entrava, aquela água era provavelmente uma sopa morna e turva de imundície partilhada. Então, embora mais limpo seja um termo relativo e uma esfrega semanal fosse boa, vangloriar-se disso quando se é o último a entrar, essencialmente a banhar-se na sujidade diluída de todos os outros, é uma ostentação ligeiramente estúpida. 18. Os funerais vikings, especialmente para chefes e nobreza, não eram apenas assuntos solenes. Eram extravagâncias de desperdício puro, estúpido e teatralidade exagerada. Não estamos apenas a falar de enterrar pessoas importantes em navios perfeitamente bons e navegáveis que tinham sido laboriosamente arrastados por milhas para o interior, o que já é bastante louco. Não, eles carregavam então esses túmulos-barco com uma quantidade surpreendente de coisas valiosas, as melhores armas do falecido, ferramentas, sedas importadas, joias elaboradas, animais premiados abatidos, cavalos, cães, bois, e, por vezes, tragicamente, até companheiros humanos ou escravos sacrificados, presumivelmente para o servir na vida após a morte. De um ponto de vista puramente pragmático de gestão de recursos para a comunidade viva, isto era incrivelmente e tragicamente estúpido. Ele está morto, Jim. Mas olhe para esta magnífica espada franca importada e aquela pilha de chifres de beber incrustados a ouro que ele não pode mais usar. Vamos enterrar tudo. 19. Muito antes de Kilroy esteve aqui, adornar cada cabine de casa de banho pública e passagem subterrânea, os vikings foram os mestres originais do grafite histórico e arrogante. Estes exploradores e guerreiros nórdicos tinham uma propensão para esculpir declarações rúnicas da sua presença, e por vezes apenas rabiscos grosseiros ou os seus nomes, em alguns dos locais mais sagrados e famosos do mundo antigo. Encontramos grafites vikings na estátua do Leão do Pireu, originalmente de Atenas, mais tarde movida para Veneza, dentro da Hagia Sophia em Constantinopla, e até mesmo em outras pedras rúnicas mais antigas de outras pessoas na Escandinávia, essencialmente pichando sobre trabalhos anteriores. Halfdan esteve aqui, ou Arinbjorn esculpiu estas runas no alto. Era o equivalente antigo de riscar as suas iniciais num monumento inestimável. O comportamento turístico estúpido original, provando que alguns impulsos humanos para o pequeno vandalismo são verdadeiramente intemporais. 20. Frequentemente imaginamos os exploradores vikings como mestres navegadores, adentrando audaciosamente águas desconhecidas com habilidade infalível. E às vezes eles eram.
Outras vezes, bem, eles aparentemente descobriram países inteiros por serem espetacularmente ruins em navegar em linha reta. Vejamos a Islândia. Alguns dos primeiros colonos vikings não estavam mirando uma vasta e desconhecida ilha vulcânica no meio do Atlântico Norte. Não. Eles provavelmente estavam apenas tentando navegar da Noruega para as Ilhas Faroé, muito mais próximas, uma viagem comum. Mas devido a tempestades, ou talvez apenas a uma navegação espetacularmente ruim e ultrapassando seu alvo por algumas centenas de milhas, eles se depararam com a Islândia. Terra à vista? Espera aí, isto não são as Faroé. Este lugar é gigante e cheio de papagaios do mar. Ah bem, novo país, suponho. Navegação por pura sorte em uma escala verdadeiramente grandiosa, de descoberta de ilhas. 21. O sistema legal viking tinha algumas, digamos, nuances interessantes, especialmente quando se tratava de coisas realmente sérias, como assassinato. Matar alguém era geralmente mal visto, obviamente. Mas havia uma estranha distinção legal entre um assassinato sorrateiro e covarde e uma morte mais honrosa, abertamente declarada. Se você anunciasse publicamente sua intenção de matar alguém de antemão, ou se você os eliminasse de uma forma dramaticamente adequada e não sorrateira, como desafiá-los para um duelo formal, um holmgang, era, bem, ainda ruim, mas frequentemente seguia um procedimento legal reconhecido, embora brutal. Isso poderia até levar a um acordo pago em compensação, em vez de uma rixa de sangue. Era uma brecha boba para assassinos barulhentos com um talento para o dramático e uma boa compreensão de uma área cinzenta legal incrivelmente específica. Vou te matar, Olaf, só para deixar claro. 22. Esqueça os críticos de moda em revistas brilhantes. As esposas vikings eram a polícia da moda definitiva, e as consequências para um erro de vestuário podiam ser terríveis. Tipo, você está solteiro agora. Terríveis. Um homem podia de fato ser divorciado por sua esposa por certas infrações de vestuário. Estamos falando de usar uma camisa muito decotada, expondo muito o peito másculo. Aparentemente, decotes em V profundos eram um fator de rompimento matrimonial. Usar calças de uma cor considerada muito efeminada, como vermelho vivo, também poderia levá-lo ao tribunal de divórcio. E algumas sagas até sugerem que ter um peito insuficientemente peludo poderia ser motivo para sua esposa dizer "That skill ek vidtik", eu me divorcio de você. Imagine seu casamento terminando não por infidelidade ou diferenças irreconciliáveis, mas porque sua túnica era um pouco reveladora demais, ou você tinha uma queda por calças carmesim. Falhas de guarda-roupa bobas com consequências severas e que alteram a vida. 23. Você pensaria que os deuses seriam, sabe, modelos divinos. Mas o panteão nórdico? Eles eram frequentemente um bando de vaidosos, mesquinhos, enganosos, cronicamente infiéis e completos idiotas uns com os outros, e especialmente com os mortais. Odin, o pai de todos, era um notório conspirador e quebrador de juramentos. Loki era o deus da trapaça, que é uma forma educada de dizer que ele era um troll de nível cósmico que regularmente colocava todos em perigo por diversão. Thor, embora um grande guerreiro, nem sempre era o machado mais afiado no arsenal, e tinha um temperamento terrível. Freya, a deusa do amor, também era conhecida por seus muitos casos e sua busca implacável pelo que desejava. Esses seres divinos estavam constantemente brigando, enganando uns aos outros, iniciando brigas divinas por assuntos triviais e, geralmente, criando uma confusão caótica para sua própria diversão. É meio bobo idolatrar uma família divina tão disfuncional, não confiável e, muitas vezes, francamente malevolente. 24. Se gritar suas queixas no Thing, seu parlamento ao ar livre, não resolvesse sua complexa disputa legal ou questão de honra, os vikings tinham outro método, muito mais prático: o holmgang. Este era um duelo formal,
travado em um pequeno pedaço de terra especialmente designado, muitas vezes um couro ou uma pequena ilha, para limitar o movimento e garantir um resultado decisivo. As regras variavam, mas era essencialmente uma forma brutal, muitas vezes letal, de resolver quem realmente era o dono daquela ovelha disputada, cuja esposa havia sido insultada ou cuja honra estava mais intacta. Frequentemente envolvia um número definido de escudos, armas específicas e podia terminar ao primeiro sangue, incapacitação ou, com bastante frequência, morte. Uma maneira bastante boba, incrivelmente arriscada e muito pública de lidar com a resolução de conflitos. Não conseguimos concordar sobre a linha da propriedade? Vamos nos acertar com machados neste tapete até que um de nós desista. Ou morra. 25. As casas longas. Vikings eram maravilhas da construção em madeira, mas algumas apresentavam uma peculiaridade arquitetônica particularmente estranha e disparatada, impulsionada pela superstição. A Porta do Cadáver, ou Nagrind. Esta era uma porta especial, muitas vezes colocada de forma desajeitada na parede da casa, que era mantida selada ou bloqueada e usada apenas para transportar os mortos. A ideia era que o cadáver fosse retirado pelos pés, para que não pudesse ver para onde ia. Então, a porta do cadáver seria imediatamente selada novamente. Para que tanto alvoroço? Para confundir tolamente o fantasma desorientado do falecido, impedindo-o de encontrar o caminho de volta para a casa para assombrar os vivos. Imagine o inconveniente de construir e manter uma saída completamente separada, que despista fantasmas. Tudo porque você pensava que o espírito do tio Sven tinha as habilidades de navegação de um lemingue com concussão. 26. Os vikings eram comerciantes dedicados, e uma das suas mercadorias mais valiosas, além do ouro roubado de mosteiros, era o marfim de Morsa, muitas vezes chamado de ouro branco. Enquanto as presas de narval eram ótimas para enganar sulistas crédulos, as presas de Morsa eram um item de luxo enorme, usado para esculpir peças de jogo intrincadas, itens religiosos e adornos decorativos sofisticados. Para obter este precioso marfim, os vikings empreendiam viagens incrivelmente perigosas e árduas até o Círculo Ártico, navegando por águas traiçoeiras e repletas de gelo, arriscando ser esmagados por blocos de gelo ou congelar, tudo para caçar mamíferos marinhos enormes e com presas. Pense nisso, arriscar vida, membros e o Dial Longship por aquilo que são essencialmente dentes enormes, apenas para que alguém pudesse ter um conjunto um pouco mais impressionante de peças de Ane Fatafel, ou uma fivela de cinto mais elegante. Esse é um nível disparatado de dedicação a bens de luxo e um deslocamento muito gelado para o trabalho. 27. O sistema de governo viking, ou Thing, era surpreendentemente democrático para a sua época, mas também uma receita para um caos glorioso e barulhento. Imagine tentar aprovar leis cruciais, resolver grandes disputas de terra ou tomar decisões nacionais tendo uma multidão massiva, às vezes centenas até milhares, de vikings bem armados, ferozmente independentes e muito opinativos, todos reunidos num campo aberto. Eles gritavam as suas opiniões, debatiam, isto é, discutiam ruidosamente, agitavam as suas armas para dar ênfase e depois votavam, muitas vezes batendo as suas espadas e machados contra os seus escudos. Quanto mais alto o tilintar, mais apoio para uma proposta. Era provavelmente ensurdecedor. Parecia completamente insano de uma perspectiva moderna. E arrepia pensar quão facilmente um debate acalorado poderia transformar-se numa briga real. Um processo legislativo hilariamente disparatado e soante. 28. Se você realmente desprezava alguém na era viking, não bastava desamigar essa pessoa nas antigas redes sociais rúnicas. Não, você poderia erguer um Nithing Pole, Nidstong, uma das maldições mais totalmente bizarras, teatralmente disparatadas e visualmente grotescas imagináveis.
Isso envolvia pegar um poste longo, às vezes de 9 côvados de altura, cobri-lo com uma cabeça de cavalo recém-cortada, frequentemente com a boca horrivelmente aberta, com um graveto ou pino entalhado com runas. Esculpir runas desagradáveis de insulto e imprecação no próprio poste, e então apontar toda a horrível engenhoca para a terra ou casa do seu inimigo. A intenção era invocar a ira dos espíritos da terra e trazer ruína, má sorte e miséria geral sobre o seu inimigo. Era uma forma espetacularmente disparatada, profundamente supersticiosa e incrivelmente metal de expressar extremo desagrado e dizer a alguém exatamente o que você pensava dela. 29. Manter-se à altura dos Jarlsons era um assunto sério e seriamente disparatado na era viking, especialmente quando se tratava de funerais. Havia uma intensa pressão social para oferecer o mais luxuoso, memorável e ridiculamente exagerado banquete fúnebre e exposição de bens sepulcrais imagináveis para o seu chefe ou chefe de família recém-falecido. Isso não era apenas sobre luto. Era sobre status, prestígio e exibir sua riqueza e poder, mesmo que significasse levar à falência toda a sua linhagem familiar por gerações futuras. Ele está morto, mas olhe para esta espada franca importada incrivelmente cara que enterramos com ele, e aquela pilha de cabras premiadas abatidas, e as 20 ânforas de vinho. Toma essa, funeral menos impressionante de Bjorn lá no fiord. Era uma superação disparatada do além-túmulo, garantindo que o falecido partisse em grande estilo, mesmo que seus descendentes tivessem que comer mingau pelos próximos 50 anos. 30. Os apelidos vikings eram uma verdadeira forma de arte, variando do epicamente temível ao totalmente desconcertante, ao brutalmente tolo, honesto ou simplesmente estranho, e geralmente ficava-se com esses apelidos para toda uma vida. Ao lado de nomes intimidadores e de som legal como Eric Machado de Sangue, Harald Dente Azul ou Ragnar Lothbrok, Calças Peludas, havia uma infinidade de figuras históricas reais conhecidas por apelidos menos lisonjeiros, hilariamente literais ou francamente bizarros. Pense em Ketil Nariz Chato, Olaf o Pavão, pelas suas roupas extravagantes, Alde a Mente Profunda, um elogio na verdade, mas depois surgem verdadeiras joias das sagas e registros históricos como Eystein Mal Peido, Ulf o Feio, Thorir Cabeça de Cão, Ivar o Desossado, interprete como quiser, ou o verdadeiramente infeliz e muito debatido Kolbeinn Pênis Manteiga. Alguns antepassados eram simplesmente selvagens, criativamente cruéis, ou possuíam um sentido de humor muito, muito literal quando se tratava de dar nomes às pessoas. 31. Marinheiros ao longo da história têm sido um bando supersticioso, mas alguns vikings levaram as suas tentativas de controlar o tempo a um novo nível de pensamento mágico tolo. Eles acreditavam que podiam influenciar ventos e tempestades através de rituais específicos, como amarrar ou desatar nós de vento especiais numa corda. Cada nó supostamente continha uma força de vento diferente, e desatar um libertá-lo-ia. Pelo contrário, assobiar no mar era muitas vezes considerado extremamente má sorte. Acreditava-se que convocava tempestades ou espíritos malignos. Assim, imagine toda uma tripulação de dracar no meio de um terrível temporal no Atlântico Norte, mexendo desesperadamente em pedaços de corda, convencidos de que desatar o nó certo faria com que as ondas de 6 metros e os ventos com força de furacão simplesmente se acalmassem. Ou imagine o capitão a gritar com um novo recruta que ousou assobiar uma melodia alegre. Uma dependência tola, embora esperançosa, da teoria das cordas e do controlo da respiração para a sobrevivência marítima. 32. As pilhagens eram o passatempo mais famoso dos vikings, e por algum tempo era uma forma bastante eficaz de ficar rico rapidamente, se sobrevivesse. Mas como uma estratégia econômica primária, de longo prazo? Brilhantemente tolo, extremamente insustentável e absolutamente garantido para fazer com que literalmente todos os outros no continente o odiassem profundamente.
Claro, o saque era bom. Coisas brilhantes são agradáveis. Quem não gosta de uma boa pilhagem de mosteiros de vez em quando? Mas navegar constantemente, queimando aldeias, massacrando monges, escravizando populações e geralmente perturbando todos num raio de 800 quilômetros, acaba por fazer com que todos, de forma bastante compreensível, se unam, construam melhores defesas, levantem exércitos profissionais e dediquem as suas vidas a erradicar o seu irritante e pilhador traseiro da face da terra. Foi uma falta de visão espetacularmente tola para as relações internacionais básicas, economia sustentável e sobrevivência comunitária a longo prazo. Ganhos a curto prazo, desastre de relações públicas global a longo prazo. 33. E para a nossa grande final da tolice da era Viking, vamos falar sobre a sua abordagem legal ao incêndio acidental por gato? Sim, ouviu bem. De acordo com algumas antigas leis islandesas, especificamente o Código de Leis Grágás, se o seu gato, acidentalmente iniciasse um incêndio que queimasse a propriedade de outra pessoa, o dono do gato poderia ser responsabilizado. Agora, imaginar um gato a cometer um incêndio criminoso com sucesso já é uma imagem mental hilariante. Estaria Fluffy a brincar com brasas? Terá Mittens derrubado uma vela num acesso de fúria felina? As leis aparentemente até entravam em detalhes sobre como determinar a culpa do gato. Imagine um solene processo judicial viking, com homens sérios e barbudos a debater se uma pequena criatura peluda tinha intenção maliciosa ou era meramente um peão num esquema maior de destruição acidental de propriedade. O mero facto de que incêndio causado por gato era uma preocupação legal suficientemente específica para ser registrada é maravilhosamente, espetacularmente tolo. Que maneira de perder a sua quinta. Então, aí está. O gênio viking ocasionalmente tomou um desvio muito estranho. Acontece que até mesmo os lendários Berserkers tiveram os seus dias de falha épica. A história está cheia deles. Agora deixe isto ressoar no seu capacete com chifres, que eles não usavam. Se estas foram algumas das coisas vikings mais tolas que conhecemos, que crenças ou práticas vikings absolutamente malucas, ainda mais tolas, você acha que a história convenientemente esqueceu ou que ainda não desenterramos? Deixe as suas teorias mais selvagens, historicamente mais plausíveis, ou hilariamente implausíveis, voarem nos comentários abaixo. Esta estranheza Viking fez você bufar? Esmague o botão de gosto. E para mais momentos históricos de "eles fizeram o quê?", que não encontrará em nenhum outro lugar, inscreva-se e ative o sininho. Não vai querer perder o que vamos descobrir a seguir.